você pare e observe tudo que está na sua volta. Todas as substâncias, todas as cores, todas as texturas. É importante que você tome consciência que tudo é originado da combinação de átomos de elementos químicos. E é exatamente o tema da nossa aula de hoje. Quer saber mais sobre ligações químicas? Então vem comigo. Meu nome é André Oliveira e a partir de agora vamos estudar ligações químicas. Então, meu aluno, vamos estudar as ligações químicas. Como eu já falei anteriormente, as ligações químicas, elas representam um produto da combinação desses átomos de elementos. E essas ligações químicas, elas podem ser de duas naturezas, uma intramolecular e uma intermolecular. A intramolecular, ela vai acontecer dentro da molécula, que vai dar origem a essa molécula. E a intermolecular é uma ligação que vai acontecer entre uma molécula e outra, que vamos estudar em uma próxima aula. E vindo de estudos anteriores acerca da tabela periódica, certamente você já observou que a organização da tabela periódica é feita conforme o número de elétrons na última camada. Como, por exemplo, os elementos da família 1A terminam com 1 elétron, o da família 2A terminam com 2, o da família 3A terminam com 3, e os elementos da família 8A terminam com 8 elétrons. Foi então que, em aproximadamente 1916, Lewis e Coulson observaram que os gases nobres apresentavam-se livres na natureza sem interagir com outros elementos. Então, eles sugeriram o que nós vamos chamar, ou melhor, eles vão chamar de teoria do octeto. A teoria do octeto afirma que ganha-se estabilidade a partir de 2 ou 8 elétrons na última camada, conforme esses gases nobres. Já que eles não interagiam, entendia-se que esses elementos se encontravam estáveis. Portanto, uma ligação química nada mais é que a busca que esses elementos que encontram-se na natureza vão realizar na intenção de ganhar a estabilidade de um gás nobre. Então, ligação química é a combinação de átomos através da camada de valência, a última camada, que tendem à estabilidade, assim como os gases nobres. Existem 3 tipos de ligações químicas intramolecular, aquelas que vão acontecer dentro da molécula. Ligações iônicas, ligações covalentes e as ligações metálicas. A nossa primeira ligação vai ser a ligação iônica. É aquela que vai acontecer com transferência de elétrons. E quem vai fazer essa transferência são os metais. É uma propriedade dos metais transferir elétrons. E é uma propriedade dos ametais receber esses elétrons. E a tendência de doar ou de receber elétrons está relacionada ao tamanho desse átomo, ao raio atômico desse átomo. Quanto maior o raio, mais fácil dele perder elétrons, se tornando eletropositivos. Quanto menor o raio, mais fácil dele ganhar elétrons, se tornando eletronegativos. As ligações iônicas, como o próprio nome sugere, é uma interação entre íons, cátions e ânions. Os cátions são aqueles que vão ser gerados pelos metais. É propriedade do metal doar esse elétron, se tornando um cátion. E é uma propriedade dos ametais receber esses elétrons, se tornando um ânion. Então, uma ligação iônica vai acontecer entre metal e ametal. Ou ainda vai acontecer entre um metal e um hidrogênio. Vamos verificar um exemplo. Então, vem aqui comigo. Nós temos aqui o sódio, que apresenta um número atômico 11, e nós temos aqui o cloro, que apresenta um número atômico 17. Fazendo a distribuição eletrônica, 2, 8, 1, você percebe que o sódio vai ter um elétron na camada de valência, na última camada. Logo, ele é um elemento da família 1A. O cloro, fazendo a distribuição eletrônica dele, 2, 8, 7, você percebe que ele tem 7 elétrons na última camada, também pertencendo à família 7A. Como nós conversamos anteriormente, a camada de valência, ela indica o número de elétrons da última camada. E como conversamos anteriormente, o número de elétrons da última camada, da camada de valência, indica a família desse elemento químico. Então, nós percebemos que o sódio tem um elétron na última camada. Daqui, o elétron do sódio.
O cloro tem 7 elétrons na última camada. De acordo com a teoria do octeto, ambos precisam estar com 8 elétrons na última camada. E o sódio, por ser um metal, tem a capacidade de doar um elétron. Então, o sódio ele vai fazer a transferência do último elétron dele para o cloro, deixando ambos estáveis. Então, eles vão fazer a transferência de elétrons e vão permanecer juntos. Eles vão realizar um casamento. Ele não vai doar e ir embora. Não, ele doa e fica compondo uma substância, formando a ligação química. Então, aqui o cátion unido ao ânion, dando origem ao famoso NaCl, o sal de cozinha. Uma outra forma de você realizar a ligação iônica é você observando a tendência desses elementos químicos. Então, como o sódio ele tem um elétron na última camada, ele apresenta a tendência de perder um elétron. Se ele perde um elétron, ele fica com excesso de cargas positivas, se tornando um cátion. Em contrapartida, o cloro tem 7 elétrons na última camada. De acordo com a teoria do octeto, ele precisa ficar com 8 elétrons na última camada. Então, a tendência dele é receber um elétron. Ele recebendo um elétron, ele fica com excesso de cargas negativas. Então, você vai realizar uma inversão iônica. Como eu tenho apenas um, e o 1 é o elemento neutro da multiplicação, eu vou ter NaCl. Então, eu tenho aqui duas formas de realizar a mesma ligação química. E para ficar bem claro, vamos fazer um outro exemplo. Então, nós temos aqui o alumínio, que apresenta um número atômico 13, e o oxigênio com um número atômico 8. Fazendo a distribuição eletrônica 283, o alumínio tem 3 elétrons na última camada. O oxigênio, 26, tem 6 elétrons na última camada. Consequentemente, o alumínio é da família 3A e o oxigênio é da família 6A. Então, daqui o alumínio com seus 3 elétrons, e por ser um metal, ele tem a capacidade de doar elétrons. Então, ele vai fazer a transferência para o oxigênio, estabilizando o oxigênio. Lembrando que o alumínio precisa perder os 3 elétrons para também ficar estável. Mas o oxigênio tem 6 elétrons, e de acordo com a teoria do octeto, ele vai precisar receber somente mais 2 elétrons. Então, o alumínio doa os 2 elétrons que o oxigênio precisa, deixando-o estável. Mas o alumínio não fica estável. Ele ainda precisa perder mais um elétron. Então, aí, naturalmente, vai ser chamado um outro oxigênio que virá instável com 6 elétrons. Esse oxigênio precisa receber 2 elétrons. Mas esse alumínio aqui só dispõe de 1, então ele é feita a transferência de 1 elétron. Esse alumínio ficou estável, mas o oxigênio não. Ele precisa ainda receber mais uma vez que precisa respeitar a teoria do octeto. Chama-se outro alumínio, que virá com 3 elétrons, também considerado instável, que precisa se livrar desses 3 elétrons. O alumínio doa um elétron para o oxigênio, deixando-o estável, mas ele ainda precisa se livrar desses 2 elétrons aqui. Então, naturalmente, ele vai chamar novamente um outro oxigênio, que virá instável com 6 elétrons na última camada, precisando de 2 elétrons. E olha só, esse alumínio aqui instável precisa se livrar desses 2 e o oxigênio precisa receber os 2. Então, ele doa um e doa o outro, deixando todos os elementos envolvidos nessa ligação estáveis com 8 elétrons na última camada, ficando 2 alumínios e 3 oxigênios. Uma outra forma de você fazer esse tipo de ligação é fazendo por tendência, a tendência que esses elementos vão apresentar em ganhar ou perder elétrons. Como nós já sabemos, os metais apresentam a capacidade de perder elétrons e o alumínio tem 3 elétrons na última camada. Então, logo, ele tem a capacidade, a tendência de perder esses 3 elétrons, ficando com 3 cargas positivas em excesso.
Em contrapartida, o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, precisa ficar estável com 8. Logo, a tendência dele é receber 2 elétrons para ficar com 8. Se ele vai receber 2 elétrons, ele fica com excesso de 2 cargas negativas. Fazendo-se a inversão iônica, nós vamos ter o Al2O3, o óxido de alumínio. Agora vamos estudar as características, propriedades dos compostos iônicos. Eles são solúveis em água, dissociam-se quando fundidos, são sólidos à temperatura ambiente, apresentam altos pontos de fusão e de ebulição, conduzem corrente elétrica dissociados e fundidos. Seus átomos organizam-se formando o retículo cristalino, que eu não vou desenhar aqui por força maior, mas eu vou pedir para minha produção colocar aí para você. Coloca aí, produção. Esse aí é o retículo cristalino, a organização espacial de um composto iônico. Então, na aula de hoje, nós estudamos as ligações iônicas, que, como o próprio nome sugere, é uma ligação que acontece entre os íons metal e ametal, metal e hidrogênio. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar das ligações covalentes. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que terei uma satisfação imensa em te ajudar. Aproveita, inscreva-se no canal e vem comigo. Até o próximo vídeo, um forte abraço!